Olá a todos, aqui é o professor Webster Alencar, professor de Geografia dos 7º anos, e nesta aula nós vamos resolver as atividades da semana passada sobre o conteúdo, conhecendo o norte, conhecendo a região norte. A primeira questão é referente à questão de número 4, da página 132. Diz o seguinte: consulte o mapa da figura 4 na página 116 e localize o pico culminante do Brasil. Depois responda as questões. O que é o pico culminante? É a forma de relevo com a maior altitude de todo o Brasil. Então, nós primeiro vamos analisar a figura 4 da página 116, que é essa figura à direita, que nós daqui a pouco vamos ampliar. E depois vamos identificar qual é o tipo de relevo da região norte com a maior altitude, que consequentemente também é o do Brasil. Então, se formos observar aqui, se formos observar a legenda à esquerda, tanto é de 0 metros de altitude, tanto acima do nível do mar, quanto abaixo em termos de profundidade. Então, quanto mais forte, quanto mais vermelho for a cor, quer dizer mais elevado em relação ao nível do mar. Então, nesse sentido, nós podemos responder o seguinte: item A. Qual é o nome desse pico culminante? É o Pico da Neblina, que fica no estado do Amazonas. É o maior do Brasil. Qual é a sua altitude? Está perguntando no item B. Resposta: 2.995 metros de altitude. Se formos comparar também com outras formas de relevo de países ao lado, principalmente a Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, Chile e Argentina, nós vamos ver que essa altitude de quase 3.000 metros, ela é como se fosse média se comparada à altitude desses países, já que lá tem a Cordilheira dos Andes, mas o nosso relevo é bem diferente. Então, para o nível de Brasil, é o maior. C. Pergunta assim: em qual estado se localiza e da fronteira de qual país está mais próximo? A resposta é: fica no estado do Amazonas e está próximo da fronteira com a Venezuela. Sexta questão, também dentro dessa mesma página. Diz o quê? Observe o mapa a seguir e responda as questões. Aqui no mapa, cada cor dessa representa um tipo de clima dominante. O clima equatorial úmido, tropical, tropical semiárido, tropical litorâneo úmido, tropical de altitude, tropical úmido. Ou seja, dentro dessa questão, nós vamos analisar o mapa e responder aquilo que se pedem. A. Em que estados da região norte predomina o clima equatorial úmido? O que é que você deve fazer? Você deve observar o mapa, olhar a legenda e qual é o tipo de clima dominante em alguns estados do norte. Aqui, no caso, é o clima equatorial úmido. Então, você vai observar em quais esses estados está presente. A resposta é Roraima, Pará, Amapá, Amazonas, Acre e o estado de Rondônia. É somente isso, é para você identificar certas características que a questão está pedindo. Item B. Cite os estados dessa região em que ocorrem dois tipos de clima. Então, você vai observar no mapa também quais são os estados que possuem, dentro da região norte, dois tipos diferentes de climas. Nós podemos ver que o clima equatorial úmido é praticamente na maioria dos estados, mas há 3 estados com dois tipos de clima, que são os estados de Rondônia, Tocantins e Pará. Super fácil e também simplesmente vai nos ajudar a compreender, a fazer essa identificação. Sétima questão diz o seguinte: observe a representação a seguir. Título: Província Petrolífera do Rio Urucu, que fica no estado do Amazonas. Então, nós podemos ver que são áreas de extração de gás e petróleo, principalmente nessa região. Item A. Consulte a figura 5 da página 116 e verifique em que unidade do relevo se localiza essa província. O que você deve fazer? Você vai abrir na página 116, observar a figura 5 e comparar com essa figura da questão 7. Vamos fazer isso. Se formos observar, nós podemos identificar aquela região dentro do contexto do estado do Amazonas como essa que está rodeada por esse quadrado.
Simplesmente você vai fazer essa identificação e observar a legenda. Nesse contexto, nós podemos dizer que está dentro da depressão da Amazônia Ocidental. Item A. É justamente isso. A resposta. Depressão da Amazônia Ocidental. Então, a questão de correlação e de você fazer uma certa identificação. Item B. De acordo com a representação, que meio de transporte é empregado para levar o gás liquefeito do terminal até Manaus? Se formos observar aqui, é o hidroviário, o aquaviário, devido à sua disponibilidade, devido ao preço mais baixo, também certa ausência de rodovias que liguem várias regiões do estado do Amazonas. Item C. Em sua opinião, a extração de petróleo e gás natural na floresta amazônica pode provocar impactos ambientais? Por quê? Essa é uma resposta pessoal, mas você pode dizer que sim, porque vai aumentar o desmatamento, as queimadas, pode afetar as populações indígenas e também podem afetar várias espécies que são de lá. Vamos agora para a 8ª questão, que fala o seguinte: São Gabriel da Cachoeira é o município do Amazonas situado a 0 graus latitude. Já Uruguaiana é o município do Rio Grande do Sul, está localizado a 29 graus latitude sul. Observe os climogramas e responda. Quando observamos essas duas informações, vemos que há características muito diferentes em termos de temperatura e também de chuva, que são as precipitações nos dois municípios. Item A diz o seguinte: qual climograma apresenta menor variação de temperatura média? Por quê? Temos que observar os dois, verificar essa linha vermelha, que é a linha de temperatura, e ver qual dos dois tem a menor diferença anual de temperatura. Se formos observar atentamente, é também o de São Gabriel da Cachoeira, que fica no Amazonas. Por quê? Porque é uma região que vai receber iluminação solar durante o ano todo. Então as temperaturas não mudam muito. Item B. Em qual dos municípios há a maior média de precipitação, ou seja, de chuvas durante o ano? Explique sua resposta. Também, assim como o A, se formos observar essas barras azuis, também ocorre com maior intensidade no município de São Gabriel da Cachoeira, pois a precipitação média anual lá é constante e elevada, pois faz parte do bioma da Amazônia. Então recebe chuva praticamente o ano inteiro. C. Consulte o mapa da atividade 6 na página anterior e aponte seus respectivos tipos de clima. Nós podemos dizer que o tipo de clima de São Gabriel da Cachoeira é também, como a maioria do norte, do equatorial úmido. Já o de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, é o subtropical úmido. Então você teria também que fazer o mesmo exercício de identificar. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários.